Vem no correio postar as coisas das túnicas da Glória de Jesus. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, é um texto bem conhecido e eu quero compartilhar dentro dele para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vai dizer assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente a sua hemorragia cessou, e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. Somente até aí. Quem conhece essa palavra? Louvado seja Deus, todos conhecemos, né? Para a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele vinha pregando em meio à multidão. Jesus ele vinha operando milagres em meio à multidão, né? Mas é bem verdade que Jesus ele não veio só para operar milagres. Jesus ele veio para trazer a salvação para o povo dele, não é verdade? E a Bíblia diz que Jesus agora ele estava pregando e ele vai para outra margem. E a multidão que se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar, chegou ali. E estavam todos ali no meio da multidão, e Jesus pregando, Jesus operando. E agora a Bíblia diz que vai se apresentar diante dele um homem chamado Jairo. Para quem não conhece o significado de Jairo, Jairo significa aquele que brilha. E é muito verdade que no nosso meio hoje, né, pastor, é assim. Tem pessoas que acham que podem roubar a glória de Deus. Tem pessoas que acham que pelo dom que tem, pode tirar o mérito, a glória do Senhor Jesus. Eu canto bem, eu prego bem, eu louvo bem, eu revelo bem, irmão, pode fazer o que for, mas a glória ainda é de Jesus. Aqui quem brilha é Ele. E aí o que acontece? Jairo, ele era alguém que ele tinha destaque em meio a uma multidão. E é muito verdade que é muito bom ser aplaudido. É muito bom ser ovacionado por aquilo que sabemos fazer, não é verdade? Jairo era assim. Só que Deus, Jesus, ele cria uma situação para poder mostrar para Jairo que ele podia ser o que fosse em meio à multidão. Não tem ninguém maior do que Jesus. Existem situações nas nossas vidas que não é o diabo que coloca, mas é Jesus que cria, é Deus que permite. Por quê? Porque é Jesus marcando o encontro para poder quebrar a cara nossa, para a gente saber que é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que opera, e toda a glória é somente dele. Talvez Jairo vivia ali, né, a vida dele inteira pensando: nossa, eu sou o chefe da sinagoga, eu posso aqui todas as coisas. Aí o que acontece? Deus ele permite um problema chegar na porta de Jairo. E quando esse problema bate, talvez Jairo já estava acomodado com o altar. E muitas das vezes é assim. A gente conhece a igreja, mas não conhece a Jesus. A gente vem para a igreja todos os dias, mas a presença de Jesus já saiu há muito tempo. Aí o que Deus faz? Eu vou permitir um problema. Para quê? Para minha presença voltar para a tua vida. Tu está muito acomodado. Eu vou permitir um problema para quê? Para você voltar a me adorar e me buscar no meu altar. Porque assim, já reparou? Crente quando tem dinheiro não quer ir para a igreja. Crente quando a porta está aberta não quer buscar, não quer orar, não quer jejuar, não quer nada. Aí Deus olha para já tu está muito acomodado com cadeira. Eu vou permitir um problema chegar. Por quê? Porque eu sinto falta das madrugadas que você orava. Eu sinto falta dos louvores que você cantava. Irmão, tem dia que a gente vem para a igreja para fazer um protocolo. Eu vou lá, eu vou pregar, eu vou adorar, porque eu sou usado, porque eu sou isso, regado de uma vez, mas quando bota os pés para fora da igreja, só a misericórdia do Senhor. Não adianta ser homem de Deus aqui dentro. Não adianta ser mulher de Deus aqui dentro. O negócio é ser homem de Deus e mulher de Deus lá fora. Porque a geração de hoje é uma geração cheia de dons, mas a Bíblia me respalda em dizer que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas que realizariam prodígios e milagres,
Nunca se viu uma igreja tão idólatra. Nunca se viu uma igreja tão perdida. Arroda no manto, prega bonito, louva bonito, mas chega lá para fora, é um prostituto e uma prostituta. Aí é por isso que Jesus disse: eu vou levantar prostituta, eu vou levantar a gente lá de fora para poder o quê? Para poder fazer a minha vontade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando eu estava no mundo, irmãos, eu dei muito lugar para o diabo. Eu não sei quem conhece meu testemunho, mas se você não conhece, depois joga no YouTube. O meu nome era Ana Júlia no mundo. Eu falo isso porque quando eu estava no mundo, eu dava muito lugar para o diabo. O diabo me usava, fui lésbica, fui prostituta, fui drogada, eu não tinha vergonha de nada. Coloquei uma multidão na terceira ponte. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha sucesso, eu tinha aparência do mundo, eu tinha beleza externa do mundo, tudo que o mundo podia me oferecer. Mas um dia eu olhei para o céu e falei: Deus, eu não suporto mais viver assim. Eu tenho dinheiro, eu tenho apartamentos, eu tenho bens, mas eu não tenho a tua presença. Eu posso falar: a presença de Deus, o dinheiro não compra. A presença de Deus, a tua cama cara, o teu carro importado, não compra. Eu tinha dinheiro guardado. E a gente, quando tem dinheiro, a gente pensa bem assim, né? Nunca nada vai me afetar, porque meu dinheiro é maior do que tudo. Mas e quando a doença bate? Porque bateu em mim também. Eu tive um dano de 10 centímetros no fígado. Eu tinha 80 mil numa gaveta, estava comprando meu quinto imóvel, tinha uma Evoque na garagem. E eu pensei: Deus, o meu dinheiro agora não compra a minha saúde. Igual a história dessa mulher. Às vezes a gente gasta tanto no mundo, quando Jesus está dizendo: o problema que eu tenho para você é espiritual, não é carnal. Tu não vai resolver lá fora, tu vai resolver aqui dentro, adorando, buscando meu nome. Eu olhei para aquele dinheiro e falei: esse dinheiro não compra a minha saúde, o meu carro não compra a minha saúde. E outra coisa, irmãos, a cama mais confortável do mundo não te dá sono. Porque o que tem de gente rica tomando remédio de antidepressivo para poder dormir, eu era assim. Tinha dinheiro, mas não gostava de dormir. Nem conseguia dormir, usava droga a noite toda. E eu falava: Deus, muda a minha vida. Senhor, muda a minha vida. Todos os homens me desejavam. Quando eu chegava na cidade vizinha, as cidades paravam, as mulheres trancavam os homens dentro de casa. Porque um demônio que me usava fazia aquilo no meio das pessoas. As pessoas tinham raiva de mim. As mulheres tinham raiva de mim onde eu chegava. Mas você sabe por quê? Porque eu dava lugar direito para o diabo. Só que um dia eu falei para Deus: Deus, o dia que o Senhor mudar a minha história, muda de verdade. E outro, não me faz ser qualquer crente, não. Me faz ser crente de verdade. Porque muitas das vezes, uma vez, um cliente saiu comigo e ele era crente. E Deus usou ele para mim pela misericórdia do Senhor. Deus falou: moça, ele nem conhecia a minha vida. Ele saiu comigo pouquíssimos minutos e ele falou para mim: eu vejo você morta enquanto você está drogada. E eu, para os outros, por eu ser da alta, eu mostrava uma boa aparência, que eu não era dependente de nada. Mas só Deus sabia o que acontecia comigo depois das 8 horas da noite. Das 6 horas da noite eu terminava de fazer meu expediente, o dinheiro estava no bolso, mas eu estava lá cheirando cocaína, usando droga, por 3 dias seguidos, sem conseguir sair do meu apartamento. Bebi até o etílico, e não era porque eu não tinha dinheiro, é porque eu não tinha cara de sair da minha casa, da forma que eu estava. E eu falava com Deus: Deus, muda a minha vida, porque eu não aguento mais ser escrava disso. Eu não aguento mais viver essa dependência de drogas. Eu não aguento mais me deitar com mulheres, com homens. Eu não aguento mais por isso. Muda a minha vida. E Deus olhou para a minha vida e falou: eu vou mudar. Eu vou mudar, mas não vai ser do seu jeito, não. E o que eu acho mais lindo no Senhor é que Deus, Ele escolhe as coisas boas desse mundo para confundir as sábias. Quando eu vim para a presença de Deus, eu vim como eu estava. E a gente pensa assim, quando a gente chega, eu tenho certeza que tem gente aqui dentro que é assim. Todo culto que você vem, Deus usa um profeta para falar contigo, não é gostoso? Todo culto que vinha, te levantava um profeta para falar comigo. Eu ia no salão de beleza, Deus levantava alguém, uma pastora, para lá no salão de beleza, para falar comigo. Eu falava: nossa, como eu sou querida de Deus. Porque eu apronto, e Deus está sempre me perdoando. Deus está sempre fazendo, Deus está sempre falando. Aí a gente acha que é porque eu brilho, é porque eu sou diferente, né? Não é assim? Mas não é não, irmãos. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. O que vai fazer a gente diferente de Deus é a nossa obediência a Ele. Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que Deus cria estratégias de atrair a gente para o centro da vontade dEle. E eu falo para Deus: Deus muda a minha vida. Deus permitiu uma overdose, Deus permitiu um nódulo no meu fígado, e nada disso me fazia sair da prostituição. Aí Deus falou: eu vou fazer ela se sentir muito querida, eu vou fazer ela se sentir muito amada. E eu mesmo prostituta, eu ia para a igreja, e eu levava meus clientes, eu levava minhas amigas, eu levava minhas namoradas, tudo para a igreja. E eu vim para a igreja do jeito que eu estava, porque a Bíblia diz: vinde quando estás
farto e cansado, e eu vos aliviarei, não é verdade? A gente vem como a gente está, mas a gente não permanece como a gente está. Porque o evangelho tem que ter mudança. O evangelho tem que ter transformação. Senão não é evangelho, irmãos. E aí o que acontece? Deus falou: eu tenho muitas coisas para poder fazer na sua vida, mas você precisa abrir mão de coisas. Você precisa abrir mão do seu eu. E às vezes a gente vem para a presença do Senhor como Jairo, acomodado a Deus sempre falar, acomodado a Deus sempre fazer. Logo que eu cheguei na presença de Deus, passei um vento terrível, porque a gente pensa assim, que a gente vai aceitar Jesus e vai tudo ir muito bem, mas não, irmãos. Quando você aceita Jesus, o problema bate na tua porta, mas isso é para você ficar mais crente, mais próximo da presença dele. Minha vida virou de cabeça para baixo. O marido me largou, me trocou pela minha amiga. Eu fiquei lá devendo mais de 130 mil reais, com problema de saúde. Deu tudo errado para mim, mas eu falava: Deus, eu não vou desistir. E Deus falava para mim: não desista, minha filha, porque eu vou fazer valer a pena tudo que você está passando. Glória a Deus. Aí Deus veio, Deus me deu carro, Deus me deu casa, e eu com o nariz em pé, achando que eu ia viver as coisas que Deus tinha para mim da minha maneira, achando que quem brilhava era eu, que quem precisava de Jesus, de mim era Jesus. E Jesus falou: não, minha filha, quem precisa de mim é você. Porque é assim, o que tem de crente hoje que vem: se Deus não fizer, eu vou embora. Se Deus não fizer, eu volto para o mundo. Aí eu tenho até tal para Deus fazer. Irmãos, quem precisa de Jesus somos nós. E eu falei para Deus, olha Deus, muda a minha vida, muda a minha vida. E Deus falou: eu vou mudar, mas vai doer. E aí o que aconteceu? Eu vi como eu estava, né? Cheguei na igreja como uma prostituta, saltou 15, mega ré na cintura, cresci na cara, vestido todo colado no corpo, né? Silicone no peito, na bunda, e saltou um toque de um lado para o outro. E eu vi da forma que eu estava, e Jesus me aceitou como eu estava. Só que sabe o que era engraçado? Deus permitiu um problema na minha vida. E o problema era: o meu marido me trocou, me largou. E aí Deus falou para mim assim: já que você, eu estou falando para você, muda. Eu estou falando para você, seja liberta. Eu estou falando para você, abre mão. Eu não abri, irmãos, da minha vaidade. Eu não queria abrir mão da minha vaidade. Eu abri mão de bens, foi tranquilo. Mas quando Deus tocou na minha vaidade, eu não queria abrir mão. E aí Deus falou para mim assim: então eu vou permitir o diabo tocar onde você ama, aonde você gosta, e aí eu vou levar embora. E sabe o que é engraçado? Porque eu batia muito pé com Deus. Nessa época, por causa do meu testemunho de ser prostituta, né, ex-prostituta, eles já me lançaram logo em cima do altar. Minhas reportagens estavam tudo passando aí, então um monte de gente me conhecia. E aí, por conta do meu testemunho, fizeram eles colocaram em cima do altar. Só que me colocaram em cima do altar desconcertada com Deus. E dura coisa é estar no altar desconcertada com Deus. Porque não é o diabo que bota o vento, não. É Deus mesmo que permite para a gente se consertar. Verdade. Aí foi o que aconteceu comigo. Deus falou para mim: eu estou pedindo para você abrir mão. Você não quer? Então eu permiti o diabo tocar naquilo que é seu. E aí o engraçado é: eu vinha para a igreja pedindo: Deus, liberta o meu marido. Deus, liberta o meu companheiro. Jesus, faz ele homem de Deus. Aí Jesus falou para mim: nem você é mulher de Deus, para aquele homem de Deus, para quê? Porque é assim, a gente pede para transformar o marido, pede para transformar o filho, mas a gente mesmo não é liberto. O que adianta pedir para Deus transformar o marido, o filho, e aí quando transforma ele volta para casa, você bota ele para correr de novo? Por quê? Porque a libertação precisa chegar na gente primeiro. E aí foi onde Deus falou para mim: primeiro eu vou libertar você, primeiro eu vou quebrar você. Porque a gente tem um mau costume, irmãos, de pedir para Deus fazer na nossa casa. Deus pediu para Deus fazer ao nosso redor. Aí sabe o que Deus fez com Jairo? Deus tocou naquilo que ele amava, na filha dele. Porque Deus queria uma intimidade com Jairo. E Deus está dizendo: o problema que tu está passando é eu simplesmente buscando uma intimidade maior contigo. É necessário a gente passar. Eu nunca vi crente que se está tudo bem, está alguma coisa errada. Porque a gente tem que ter um problema para a gente estar nos pés de Jesus. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que o problema de Jairo faz com que ele, no meio de uma multidão, ele se proste no pé de Jesus. Porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente é tão prepotente, que a gente é tão autossuficiente, que a gente não precisa de Jesus. Eu lembro que quando eu dei entrevista para a Rede Nacional, eu falei agora eu vou comprar um helicóptero, porque eu já tenho tudo mesmo, né? Vou comprar um helicóptero, você atendendo esse Brasil de helicóptero aí. E aí Deus olhou para mim e falou bem assim: você está achando que você vai voar de helicóptero? Tu vai voar pregando a minha palavra nas asas do meu espírito.
E é o que eu faço hoje pela misericórdia do Senhor. Deus tirou coisas, mas Deus me deu uma presença. E a presença não tem dinheiro que pague. Aí o que acontece? Ele vai lá e ele se prostra. E quando ele se prostra, ele adora, ele fala para Jesus, pensa, ele fala, mestre, vamos lá na minha casa, porque minha filha, ela está prestes a morrer. Só que sabe o que eu acho interessante? Quando ele vai, a Bíblia diz que ele sai na frente. Tem vários textos, né? Acho que são 3 textos que dizem, cada um fala de uma maneira. E num dos textos a Bíblia diz que Jairo está à frente de Jesus. E muitas das vezes a gente faz isso com Deus. Nós que precisamos do milagre, e a gente, em vez de esperar Jesus na frente, esperar a estratégia de Deus, o que a gente quer fazer? Passar na frente de Deus. O que Deus está dizendo, espere eu agir antes de tomar decisões precipitadas. Porque a gente perde o nosso milagre, por quê? Porque simplesmente a gente faz aquilo que Deus não falou para fazer. Aí Jairo sai na frente de Jesus. Aí eu vejo Jesus andando devagarzinho atrás de Jairo. Deixa ele ir. Ele está pensando que ele sabe o que ele está fazendo? Ele está pensando que ele sabe onde ele vai? Deixa ele ir. Só que ao mesmo tempo que Jairo está indo, chega alguém adorando por detrás de Jesus. E o que Deus falou comigo? Cuidado. Porque muitas das vezes, por a gente passar na frente de Jesus, a gente perde o momento do nosso milagre. Tem gente que chega por detrás, chega na humildade, chega com menos tempo, mas alcança coisas maiores do que a gente, não é verdade? Você quer ver um negócio? Tem gente que está 10 anos na presença do Senhor, a vida nunca mudou. Chega alguém, um novo convertido, adora de verdade, busca de verdade, clama de verdade. Deus faz um milagre atrás do outro. Por quê? Porque está buscando com sinceridade. Aí tem gente com 10 anos de igreja que está falando, está errando, está pecando, deve estar roubando, deve estar com o pé lá, eu vou tocar para poder acontecer isso. E a igreja de hoje é essa, irmãos. Gente antigo de cadeira, em vez de estar dando glória a Deus, que Jesus está convertendo prostituta, que está convertendo homossexual, que está convertendo ladrão, não, ao invés de puxar a mão, está criticando e falando mal. E enquanto fala mal, perde a oportunidade de receber o milagre. Está lá olhando, eu mesmo, gente, eu tenho um canal no YouTube, Misericórdia. O que tem gente que fala que é só misericórdia do Senhor. Eu falo, Senhor, tem misericórdia desse povo, porque quanto mais fala, mais a vida atrasa. E quanto mais fala, mais Deus faz para poder mostrar que Ele é Deus. Porque a glória não é nossa, a glória é toda de Jesus Cristo. E aí às vezes as pessoas ficam lá perdendo tempo, falando de fulano, falando de Beltrano, falando de ciclano. Ao invés da glória a Deus que Jesus está libertando, que Jesus está salvando as pessoas. Por detrás, a Bíblia diz que ela automaticamente ela fica curada. Aí eu imagino Jairo olhando para a cara dela, falando, ei, peraí. Porque essa mulher, para quem não sabe, ela tinha um fluxo de sangue. E o fluxo de sangue naquele tempo, ele não poderia, a pessoa que tivesse isso, não poderia se aproximar do meio da multidão. Não poderia ir para dentro da igreja adorar. E aí o que acontece? Quem era o chefe da sinagoga? Quem era o pastor da igreja? Era Jairo. Então quem afastou a mulher por conta das leis foi quem? Foi Jairo. Aí Deus falou, eu vou criar uma situação para colocar frente a frente aquele que um dia expulsou, aquele que um dia falou, para quê? Para poder o Senhor tratar. E é dessa maneira que Deus trata. Deus, Ele cria situações, cenários onde alguém humilhou e onde alguém foi humilhado, mas para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Aí ele vai, ele olha, e eu imagino passando um filme na cabeça de Jairo. Ei, peraí, a minha filha, a mesma idade que ela tinha, era o tempo que a mulher sofria. Você imagina, tinha alguém lá, anos sofrendo. Nesses mesmos anos, Jairo estava sendo feliz. E o que Deus está dizendo? Eu sou Deus que eu coloco em cima, mas eu coloco embaixo também. Só que eu sou Deus que eu também tiro de baixo e coloco em cima para a glória do meu nome. Deus é especialista, irmãos, em criar cenários onde Ele vai inverter a rota para a glória do nome dele. Às vezes a gente faz coisas hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ela fica curada. Quando ela fica curada, Jesus ele pergunta bem assim, alguém me tocou. Só que o interessante é que ele está no meio de uma multidão. E quando ele está no meio de uma multidão, ali várias pessoas haviam tocado ele. Aí os discípulos dizem para ele, Jesus, como assim? Várias pessoas têm te tocado. Só que presta atenção no negócio. Apenas uma pessoa, apenas ela, quando Jesus pergunta, quem é que lhe tocou? Quem tinha tocado em Jesus? Não era a multidão? Então era para todo mundo falar, eu toquei, eu toquei, eu toquei. Não, todo mundo se calou. Mas apenas uma pessoa teve coragem de dizer,
foi eu que toquei. E quando nós temos coragem de assumir aquilo que nós fazemos diante de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcança e Deus libera a bênção sobre as nossas vidas. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer esconder de Deus quem a gente foi. Tem gente que vem para a igreja e esconde, pastor. Não, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinha. Não, o diabo me pegou, o diabo me atacou, o diabo isso, o diabo nada. Porque o diabo só entra onde a gente dá legalidade para ele entrar. Quando Deus permitiu tocar no meu casamento, eu rapidinho quis saber qual era a vontade de Deus. Na pergunta assim antes, quando ele usava os profetas para mim, não te quero dessa maneira. Sabe por que Deus não me queria da maneira que eu estava? Porque como que eu posso orar para Deus restaurar o meu casamento se eu venho para a igreja e destruir o casamento dos outros? E não é com prostituição não, tá? É com as minhas vestes. É um assunto que ninguém gosta de falar, mas foi para isso que Deus me chamou. E eu preciso, porque senão Deus me cobre. Sabe por quê? Eu vinha da forma que eu estava, como o mundo, como eu era no mundo. E o que aconteceu? E aí na casa do Senhor eu vinha saltando, siliconão para fora, o bundão lá de silicone, e toque, 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 e os maridos da mulher tudo me olhando, até as mulheres mesmo me olhando, porque tem gente aqui dentro, irmão, que está saindo do lesbianismo, está saindo lá do mundão, a pessoa querendo se libertar, e tá a gente que sendo usado pelo diabo para poder aprisionar mais a vida da pessoa. Porque não pensa que o diabo usa a gente lá fora, não. O diabo hoje usa a gente aqui dentro. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou comigo, minha filha, eu te amo muito, eu te amo demais, mas da forma que você está não dá. E eu vou te quebrar, eu vou mudar a tua vida, e vai doer. E aí Deus permitiu. E aí, irmãos, eu não queria ouvir nada. Não, porque Deus não olha a aparência, Deus não olha, Deus só olha o coração. E aí um dia Deus falou comigo bem assim, minha filha, eu olho o coração, mas o irmão e a irmã que está do teu lado olha a tua aparência. E se você faz ele pecar, tu está levando ele para o inferno junto contigo. Foi Deus que falou comigo, não foi o homem. E aí eu falei para Deus, Deus, eu aceito ser quebrado pelo Senhor, porque é melhor ser quebrado por Deus do que ser quebrado no mundo pela mão do diabo. Porque o diabo não tem misericórdia da gente não, Jesus tem. Aí eu falei, Senhor, eu aceito. Eu aceito, e Deus começou. E eu era prepotente, arrogante, pensa uma pessoa que não aceitava nada. E Deus usava os profetas e falava, está na carne. Deus não olha, Deus não está falando nada. E Deus me quebrando. E aí a gente tinha me dado casa, carro, né? A gente se sente quando a gente já viveu o milagre com Deus, não é verdade? Aí eu lembro que uma vez eu fui para a igreja, era aquelas igrejas do coque, das mulheres do coque, não tem? Foi atrás de revelação. Só que a maior revelação que existe é a palavra de Deus. Claro que Deus usa os profetas, usa, mas eu posso falar uma coisa, tem muita gente que Deus usa pastora para poder dizer coisas, e aí o que acontece? A pessoa recebe aqui dentro, mas lá fora não obedece a palavra, não vive o milagre e quer colocar a culpa na pastora e em Deus. Porque tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus me deu, foi através de renúncia, foi através de busca, foi através de jejum e de oração. Nunca foi nada de graça. Nunca, irmãos. Nunca. Sempre teve preço. Você já recebeu alguma coisa de Deus sem pagar preço? Nada. Nada, irmãos. Às vezes coloca culpa no profeta, culpa no profeta, não, culpa na pastora. E aí eu falei para Deus, Deus muda a minha vida. Eu aceito ser quebrado pelo Senhor. Aí eu vim para a igreja e eu estava lá, né? Tava a calça, todo colado no corpo, e aí tal siliconão, bundãozão, e de saltão. Aí a mulher falou bem assim, moça, eu vejo você como uma árvore, Deus está te cascando todinho. Aí eu falei, me cascando? Tipo assim, eu me sentindo, né? Porque Deus já tinha me abençoado, me honrado financeiramente com alguns bens. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei bem assim, aí eu olhei para ela, não tá doendo não? Então vai doer, calma que vai doer. Eu falei, olha, se Deus quisesse, que ela tinha falado para mim, ela tinha passado a revelação que ela passou, foi assim, eu vejo você tentando correr e por causa do teu salto alto você não consegue. Aí eu falei, se Deus quisesse que eu tirasse minhas sandálias, porque eu tinha uma coleção de Carmen Stephens, né, tudo sapato caro, e aí eu falei, se Deus quisesse que eu tirasse minhas sandálias, meus sapatos altos, minhas coleções de sapatos, Deus falaria comigo na palavra, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aí tudo bem, outro dia eu saí da igreja da São Pastor, outro dia fui para outra igreja, até na igreja do pastor Breno, já pregou que eu já vi com ele aqui já uma vez. E aí eu cheguei na igreja do pastor Breno, e aí estava um ex-traficante, aquelas pessoas que usavam crack, o cara não sabia nem ler, mas quando Deus usou ele, Deus usou em cima daquilo que eu havia falado com Deus. Falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque se você não tirar, eu não falarei mais contigo. Tu pode estar aí sentindo a barra, Miguel, mas se você não tirar, eu não falarei mais contigo.
E naquele dia eu entendi que Deus estava me quebrando meu eu, porque Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é para viver da minha maneira, não é para viver do meu jeito. E eu falei para Deus: Deus, eu aceito. E conforme eu ia aceitando o processo de Deus, Deus ia destravando as coisas da minha vida. Eu tenho muitos milagres para contar, irmãos. Eu já entrei em loja sem ter dinheiro para poder comprar carro, sair com carro. Deus me abençoou com carro zero para a glória de Deus. Deus usou a gente para poder me dar carro. Deus usou a gente para poder me abençoar financeiramente. Eu tenho tanto milagre com Deus. Não tenho dinheiro na minha conta, mas aquilo que eu não tenho dinheiro, o nome de Jesus, Ele me coloca em portas que o dinheiro não me colocaria. Glória a Deus. A presença de Deus me coloca em portas que jamais o dinheiro me colocaria. O ano passado eu tive uma experiência, fui para Israel. Irmãos, só Deus sabe das provas que eu passo. Deus me levou para Israel, chegou em Israel, Deus me levou para a Itália ainda, para a glória de Deus, usando gente para poder me abençoar com a viagem. Então eu falo, irmãos, eu não tenho dinheiro, mas a presença de Deus, a obediência à palavra dele, abre porta onde não existe para mim passar. E aí o que acontece? Eu peguei e falei para Deus: Deus, não aceito. E aí foi onde Deus começou a abrir coisas para mim. E aí eu entendi que o que tem poder com Deus é o poder da renúncia. Porque é isso que ninguém mais prega hoje. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, mas a mensagem vai trazer cura e libertação para a tua alma. E através do que Deus vai fazer em você, Deus vai alcançar a tua casa, a tua parentela, a tua vida, todas as pessoas que estão ao teu redor. É porque Deus fez isso na minha vida. A minha família foi toda alcançada. 7 pessoas da minha família aceitaram Jesus através da minha vida, para a glória de Deus. Teve gente que nunca entrou na igreja comigo, mas aceitou Jesus dentro da minha casa, para a glória do nome do Senhor. Porque você é um missionário dentro do teu lar. Você é uma missionária dentro do teu lar. Às vezes a gente fica querendo: pastor, pastora, ora por mim. Deus está dizendo: não, eu estou criando esse problema para criar uma intimidade contigo, para que através de você alcance vidas para o meu reino. Deus conta contigo. A gente sobrecarrega a vida de pessoas: ora por mim, ora por mim. Não tem coragem de descer na madrugada pedindo a Deus. Não tem coragem de orar, de fazer um jejum, de se consagrar ao Senhor. E aí, às vezes não vive o máximo de Deus, fica vivendo de migalhas. Migalhas do altar. Migalhas e migalhas e migalhas. Quando Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu quero te dar o sobrenatural. Eu quero te fazer viver o impossível. Eu quero te fazer viver o extraordinário. Imagina você abrir a boca e pessoas quererem Deus através daquilo que você está falando. Através daquilo que você está vivendo. E é isso que Deus quer comigo e com você. Aí eu falei para Deus, falei: amém. Irmãos, passei um processo com Deus, passei quase 3 anos no processo de pão de saco. Quando eu vim aqui, eu até estava nesse processo, no propósito de pão de saco, há muitos anos atrás já. E aí, no propósito assim mais ou menos, eu andei quase 3 anos no propósito de pão de saco. E eu falava com Deus, falava: Deus, eu não aguento mais vestir assim. Eu não aguento mais andar assim. Para quem não sabe, Deus me deu o dom de costura do dia para a noite com uma palavra. Hoje eu costuro pela misericórdia do Senhor. Eu costurava vestidos maravilhosos, as vestes das moças das festividades, da mocidade, das mulheres do ciclo de oração. Fazia essas roupas de uniforme. E aí um dia Deus falou para mim: eu não quero mais que você costure isso. Eu falei: Deus, como é que eu vou sobreviver? Porque eu vivo disso, né? Vivo também da costura. E aí Deus falou para mim: eu não quero mais que você costure outra. Eu não quero que você costure nem que você vista mais. E eu falei: como assim, Senhor? Quase 3 anos de propósito de pão de saco. E irmãos, Deus fazendo milagres extraordinários. Andando descalço por cima para baixo, minha família me chamava de doida, meus vizinhos me chamavam de maluca, falavam que de prostituta eu tinha de ser internado no hospício por conta da forma que eu me andava. Só que enquanto eu estava descendo, Deus estava fazendo no meio dos meus, Deus estava fazendo na minha vida. Eu cheguei a dever mais de 130 mil reais, irmãos. Deus limpou todo o meu nome, para agora o nome do Senhor. Eu vou contar os milagres aqui do Senhor pela misericórdia, mas eu preciso contar algo que Deus fez na minha vida, que doeu, mas que hoje onde eu passo eu conto isso, porque é para a glória do nome do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei para Deus: Deus, eu aceito o tratamento, eu aceito ser moldado por Ti. E aí foi onde eu vinha para a igreja, né, de pano de saco. Aí todo mundo olhava: nossa, vai ser desse propósito? Não, nossa, mas é sério isso daí? Nossa, quase 3 anos vivendo dessa maneira. E eu falei: Deus, eu não aguento mais viver assim. Senhor, muda a minha vida, me tira dessa prisão desse pano de saco. Aí Deus falou: tudo bem, eu vou te tirar. E Deus me falou que era para eu poder costurar vestes largas, que não marcasse o meu corpo. E eu fui lá, comprei aquele monte de vestido estampado, aquele monte de tecido estampado. Aí eu fui lá, costurei os vestidão, tudo bonitão. Fiz meu terninho slim, né?
igual as pregadoras famosas, comprei uma sandalinha, comprei uma bolsa e fui pro culto. Quando eu sentei, cheguei no culto, as irmãs do meu vídeo de pão de saco já na mesma hora, tá, olharam, né? Tá de vestido novo hoje, ó. E eu costureira, né? E aí eu queria ir pra igreja para poder fazer lá, né? Vender mais vestidos. Elas vão olhar, elas vão querer também. E aí levantei, porque mulher assim, mulher quando eu vou para a igreja, ela vai pro banheiro para ver como é que tá no espelho. Aí fui pro banheiro, aí quando cheguei no banheiro, eu só falei assim, minha filha, sai, volta, senta. Abre a Bíblia que eu quero falar contigo. E aí eu peguei, voltei e sentei. Quando eu sentei, Deus, Ezequiel 16:16. E tu te prostituís com os teus vestidos pintados e estampados. Eu falei, o que, Deus? E aí Deus falou para mim, eu falei, Senhor, já li a Bíblia toda, eu nunca vi isso. Aí Deus falou para mim, porque você só se apega a palavra de bênção, palavra de vitória, palavra que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que eu sou contigo, que é isso que eu te digo, que se me obedeceres, que Deus vai dar o melhor dessa terra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele capítulo esconderijo do Altíssimo. Era assim. E quando eu mando você tirar as idolatrias do seu meio, você finge que não é contigo. E aí eu falei, Deus, isso doeu. E eu falei, mas eu não vou arrancar nada não, nem paguei nos meus tecidos. A sandália nem tinha pago, nem tinha comprado no cartão da minha mãe. Eu falei, nem paguei ainda, eu não vou tirar nada, já tirei coisa demais. Já tirei maquiagem, já tirei cílio, já tirei cílio, já tirei cabelo, já tirei um monte de coisa. Eu não vou tirar mais nada não. Se eu chego, estou endoidando, todo mundo vem para a igreja de qualquer jeito, então tem que vir desse jeito, tem que ficar nessa aprovação. E aí comecei, eu queria questionar com Deus. E aí, irmão, crente em desobediência, não tem paz nem para dormir. Porque quando dorme, Deus vem em sonho. Aí eu falei, pronto, Deus sai dormir. Não vou tirar nada, chega. Estou endoidando mesmo, gosto do povo está falando mesmo. Não tem necessidade de tirar mais nada. Aí, dormi, Deus falou comigo, se você não tirar, eu permito, Deus falou comigo, a voz de Deus mesmo falou comigo. Se você não tirar, eu permito a tempestade soprar no endereço tal, no endereço. Eu falei, Deus, calma lá, porque eu já vi tempestade sua. Acordei, fui pro mãe, joguei tudo fora, desfiz as coisas que Deus mandou. Fui, entreguei, dei pros outros, enfim, tirei tudo. E aí, o engraçado era, eu tinha dinheiro para comprar bolsa, eu tinha dinheiro para comprar sapato, mas para comprar cesta básica para a irmã que estava do lado passando dificuldade, eu não tinha não. Missionária. Por quê? Porque a gente quer fazer a missão do outro lado do mundo, mas tem gente do teu lado precisando da tua ajuda, e a gente finge que não é com a gente, mas para fazer o unha de gel, para fazer o cabelo, para fazer o cílio, isso não falta, não é verdade? Vem lindo para a igreja. Nas festividades, então, misericórdia. Tem gente que está passando fome. E aí a gente não tem dinheiro para poder abençoar. A gente não tem dinheiro para poder ajudar. Mas tem para poder encher o nosso ego. Para poder se encher de si e vir para a igreja pisando nos outros. Falando que é mais bonito, que é mais belo. Não é assim? Eu lembro uma vez, irmãos, que eu entrei dentro da igreja. E eu toda arrumadinha e arrumada lá. E aí eu olhei, uma irmã estava passando uma prova, tadinha. E aí eu olhei para ela, eu olhei para uma soberba tão grande. Nossa, quando eu cheguei em casa, ela já falou, vou te quebrar todinha. Porque a gente pensa que quando a gente se arruma demais, alguém se arruma para si mesmo? Não. A gente se arruma para os outros. Porque se a gente fala que se arruma para si mesmo, a gente é mentiroso. Por quê? Porque a gente se arruma para ser bem visto pelos outros. Para a gente ser aceito pelos outros. Porque a gente nem se enxerga. E aí o que aconteceu? Deus me quebrou tanto, irmão, mas tanto, ele está pregando isso aqui hoje, até que Deus me jogou no chão, me quebrou e me levantou de novo. Porque eu não era assim, não, vou te falar. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei, fiquei no processo do quarto com Deus, né? Deus me quebrando, me moendo, arranca isso, arranca aquilo, outro, não quer mais. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? E aí, Deus, eu quero que tu vista túnica. Eu falei, o que, Deus? E aí eu peguei, tudo bem, eu obedeci, né? Com medo, a gente obedece é com medo. Não é porque a gente é bonzinho não, tá? É porque eu tenho medo da mão de Deus mesmo. E aí eu fiz as túnicas, fui para a igreja, a minha pastora começou. Está se achando mais santo que todo mundo. Veio lá da prostituição da lama e agora está se achando melhor que os outros. Está se achando mais santa. Quer vestir essas roupas aí. Quer ficar desse jeito aí. Porque assim, os primeiros a se levantar contra o nosso ministério é quem devia estar apoiando. É dessa maneira. Aí eu peguei e falei com Deus, oh Deus, você quer saber de negócio? Eu não vou usar túnica mais nada. Eu não vou usar túnica não. Eu não quero saber mais disso não. Eu vou usar minhas roupas normal. Eu sou costureira. Eu sei fazer umas roupas bonitas. Eu vou usar minhas roupas bonitas. Aí no mesmo noite Deus veio de novo esse sonho para mim. Aí eu vi eu numa bancada. E nessa bancada eu estava com um tubo de ensaio na mão. A cabeça toda careca, rasgada de um lado ao outro. Como se tivesse um câncer no cérebro. Os
seio, como se tivesse tido um câncer no seio, né? E ali com a roupinha de princesinha, frufruzinha com a saia rodada e sentadinho, todo engomadinho em cima do banco com o tubo de ensaio na mão. Só que eu chegava naquele ambiente de túnica e eu falava com Deus assim: Deus, eu não vou usar túnica. Aí eu vi o período de um ano, Deus me mostrando, dentro de um ano Deus permitiria o câncer me tomar. E eu falei: calma, Senhor, acorda, já até com medo, né? Não vou ficar de túnica assim, Senhor, pode deixar. Porque assim, Deus permite um problema para a gente obedecer a palavra. O povo de Israel, na Bíblia, a Bíblia fala que eles começavam bem, aí eles eram abençoados, o que eles faziam? Eles iam lá e desobedeciam. Aí Deus permitiu o quê? O diabo entrar, o inimigo entrar. Era o diabo que estava mandando? Não, era Deus que estava enviando os inimigos para o povo de Israel se consertar com Deus. Aí era o que acontecia comigo. E aí eu peguei e falei: não, vou ficar de túnica assim. Aí passou 2 noites, eu de túnica lá, né? E aí Deus me deu uma experiência, irmãos. E onde eu passo eu conto isso? Porque, irmãos, Deus ele vai requerer de mim naquele grande dia. Eu peguei e eu falei: Senhor, por que eu tenho que andar assim? Por que o Senhor está me cobrando tanta coisa? E a tua igreja hoje anda toda de qualquer jeito, vai toda de qualquer jeito para dentro da casa do Senhor. Deus primeiro me deu um sonho e falou bem assim: minha filha, é melhor uma simples oração do que um monte de falsas profecias. Até o povo, para ir para Umbanda, para Quimbanda, para o Candomblé, quando eles vão adorar os deuses deles, eles têm vestes para se vestir. Deus falou isso comigo, me mostrou de sonho isso. Mas o meu povo, eles querem vir de qualquer maneira para minha casa. Eles querem me adorar de qualquer maneira. E a gente pensa que isso não tem nada a ver para Deus. A Bíblia diz no livro de Judas que a sensualidade, quem tem a sensualidade não tem o Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, irmãos. E aí o que aconteceu? Deus me deu uma experiência, Deus me mostrava. Porque eu tinha silicone na época, eu tive que arrancar. Eu tinha silicone no peito e na bunda. Eu andava, né? Eu achava tudo normal. E aí eu andava com aqueles negócios, aquelas coisas na cabeça, um monte de enfeite e tal. E calças. Eu não posso prejudicar ninguém, tá, irmãos? Às vezes a gente não conhece a palavra do Senhor. Por quê? Porque isso, irmãos, por que Deus não se agrada? Porque na verdade isso é um modismo do anticristo. Por quê? Porque as calças elas foram inventadas para serem como se fosse um movimento feminista, que é contra ali a palavra de Deus. A mulher que ela manda no homem, a mulher que é independente do homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos submissas aos nossos maridos. E eu falo isso porque às vezes a gente pega sem conhecer, sem saber a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Deus mostrava isso, Deus mostrava o silicone, Deus mostrava ali, eu chegava num lugar e tinha muitas estampas, negócios, um monte de tecido, eu perdi de vista. São João capítulo 1, versículo 8 diz que o modismo do mundo seria castigado. Quem anda no modismo estrangeiro. E aí o que acontece? Hoje, ninguém prega mais isso, irmãos, não estou aqui para julgar ninguém, porque Deus teve que me quebrar porque Ele está pregando isso. Não é a mensagem que eu gostaria de pregar, mas simplesmente é aquilo que Deus me manda. E eu vou te contar por quê. E aí Deus mostrava o sentimento de soberba, sentimento de quando você olha para os outros e fala assim: nossa, que fulano feio. Quem é feio é o diabo, porque vocês somos imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o diabo coloca na nossa cabeça: você precisa de mudar isso, você precisa de mudar aquilo. Eu, irmãos, no mundo, eu queria mudar meu corpo inteiro, eu queria arrancar costela, eu fazia silicone, eu botava, fazia cirurgia plástica, queria mudar a cara, queria fazer aquele preenchimento, queria mudar os dentes. Deus fez eu arrancar minha porcelana dos dentes. Deus fez eu arrancar meus silicones. Deus fez eu arrancar meu mega hair. Deus fez eu arrancar minhas unhas. Deus fez eu arrancar tudo para a glória do nome dele. Não foi fácil, porque foi difícil para mim. Quantas vezes eu olhei para Deus e falei: Deus, eu não quero, eu não vou fazer. Deus falou: você vai fazer, não, você vai fazer, porque quem manda você sou eu. Tem gente que não fica na presença porque não obedece. Tem gente que não recebe porque não obedece. Irmãos, e também outra coisa: não adianta estar com a roupa lá no pé e com a língua grande falando mal dos irmãos. Não adianta estar com a roupa lá no pé e achando que é melhor do que os outros. Ah, você está assim, você vai para o inferno. Quem sou eu para poder julgar alguém? Quem somos nós para poder julgar alguém? A gente tem que pregar aquilo que Deus manda. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Porque quem me convenceu foi o Espírito Santo de Deus. Não adianta chegar aqui e falar: ah, fulano vai para o inferno, ciclano vai para o inferno, e simplesmente o Espírito Santo não te convencer disso. Não tem como, porque o homem não liberta ninguém. Mas a gente tem que pregar aquilo que Deus manda, não é verdade? Deus falou para mim: minha filha, você vai pregar sobre o que eu estou te mandando. Porque quando eu tinha oportunidade para pregar, eu pregava o que eu queria. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá, irmãos. E não dá coisa ruim, não, Deus dá coisa boa. Dá, mas Deus requer da gente também. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta naquele grande dia Deus olhar para a gente e falar bem assim: você me trocou pelos prazeres do mundo? O que adianta? E aí sabe o que aconteceu comigo? Deus me levou a uma outra parte, mostrar os homossexuais, as prostitutas. E
E aí os demônios ficavam montando relações com essas pessoas o tempo inteiro. E Jesus falou comigo assim: minha filha, você vai voltar. E você vai pregar sobre o que eu estou te mostrando aqui. E depois disso eu comecei a pregar sobre o que Deus me mostrou. Irmãos, inexplicavelmente, tudo que estava ruim na minha vida simplesmente começou a mudar. Eu tive que tirar meu silicone. E eu falei para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro. Deus falou: abre uma vaquinha, eu vou usar essa situação para poder te abençoar. E aí começou lá, eu comecei a fazer os exames, descobri um nódulo no meu seio esquerdo. E aí eu descobri esse nódulo e falei: Deus, como assim? Eu fiquei um ano, e foi certinho, depois de um ano do sonho que eu tive. E aí eu fiquei um ano certinho com a túnica. E como é que o Senhor permitiu esse nódulo no meu seio? E aí Deus falou para mim: eu permiti esse problema para o meu nome ser glorificado na tua vida. E aí o que aconteceu? Ele falou para mim: eu vou usar uma pessoa para poder pagar a sua cirurgia através desse problema. E aí Deus deu um sonho e falou assim: eu vou usar um empresário para poder pagar a sua cirurgia. Só que tem um porém, eu não quero que você faça redução de mama. E aí nisso, irmãos, eu peguei e comecei a passar pelos médicos. Os médicos começaram a falar bem assim: olha, seu peito vai ficar todo caído, seu peito vai criar um buraco, seu peito vai dar problema. E eu falei: Deus, como que é isso, Senhor? E Deus falou para mim: apenas me obedeça. Irmãos, é difícil a gente obedecer quando está todo mundo falando para você que vai dar errado. Porque é isso que o diabo faz na nossa vida. A gente tem que crer na palavra de Deus. E aí naquela situação eu falei: Senhor, como assim? E aí comecei a passar pela mão dos médicos, ganhei 2 cirurgias, dos melhores médicos daqui de Vitória. E aí os médicos falaram para mim assim: olha, eu só vou te dar a cirurgia se você fizer a redução de mama. Porque se você não fizer, pode dar tudo errado e você jogar a culpa em cima de mim. E eu falei: Deus, como que é isso? Porque eu ganhei 2 cirurgias, mas as pessoas só querem fazer da forma que o Senhor não quer que faça. E Deus falou: eu sou fiel para poder cumprir a minha palavra, apenas me obedeça. E aí ali, irmãos, uma amiga minha me ligou e ela falou assim: amiga, ora por uma pessoa que está internada, ela está no hospital. Os médicos deram o último dia de vida para ela. E aí eu falei bem assim, eu falei: amém, eu vou orar por ela assim. E quando eu lembrei do sonho, que Deus falou: é melhor uma simples oração, eu peguei e orei, foi uma oração de 1 minuto ali mais ou menos, irmãos. E aí eu mandei para ela. No outro dia ela me ligou de volta e falou assim: amiga, eu não estou entendendo nada, porque olha, os médicos estão impactados, que a moça que estava com o último dia de vida, ela já está recebendo alta do hospital, aconteceu sobrenatural na vida dela, e ela está recebendo alta para a glória de Deus. Eu falei: glória a Deus, porque é Deus todo honra, toda glória, todo louvor. Nós não somos nada, mas Deus faz tudo. E eu passei uma prova muito grande, irmãos, porque Deus já tinha me dado casa lá na Bahia, mas Deus só deixou me apossar da casa que Ele havia me dado depois que Ele me quebrou e me mudou todinha. Eu não voltei lá enquanto eu não tirei aquilo que Deus havia me ordenado. Enquanto Deus não me quebrou, eu passei 4 anos e meio na casa da minha mãe. Enquanto eu não tirei até minha última vaidade, Deus não deixou eu voltar para aquela terra. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Enquanto o povo não era liberto, Deus só tomava posse da terra, daquilo que Ele tinha por herança. E aí Deus fez isso comigo também. E aí naquela situação, eu na casa da minha mãe, às vezes eu dependia de R$7, pedia R$7, eu era humilhado. R$5 eu era humilhado. Sabe aquela dependência dos outros? Que você tem que ficar mendigando, pedindo coisa boa? Eu que tinha dinheiro no ano passado, que era independente, que tinha um monte de bens, e eu precisando da misericórdia dos outros. E aí eu falei: Deus, eu não aguento mais viver assim, Senhor. Eu não aguento mais viver dessa maneira. Deus me abençoe com valor alto, senão eu não vou suportar, não vou aguentar. Já quase 6 anos de ministério, quase 6 anos na sua presença, e eu passo essa prova, eu passo essa peleja financeira. E aí, irmãos, quando eu acabei de falar com Deus, a minha amiga, a mesma amiga que eu tinha orado, ela falou bem assim: amiga, meu namorado, o namorado dela era chefe do marido da mulher que estava internada. Meu namorado sentiu tanta fé na sua oração que ele quer te abençoar. E aí eu falei: amém. Ela recebe porque é de Deus. Aí eu falei: glória a Jesus. Caiu um pix de R$10 mil na minha conta, irmãos. E aí eu tinha escrito um livro que eu não tinha dinheiro para poder pagar. Eu tinha ganhado um algo que eu não tinha dinheiro para poder passar para o meu nome. E Deus pegou e me deu e abençoou com esses 10 mil. Eu peguei e tirei o dízimo, por quê? Porque a gente tem que abençoar e honrar a casa de Deus. O que tem gente hoje que recebe, mas não devolve, e aí nunca mais recebe de novo, por quê? Porque não honrou a casa do Senhor. E aí eu tirei o dízimo, peguei, fui lá, paguei o livro, paguei lá a documentação que eu precisava para a glória do nome do Senhor Jesus, e aí acabou o dinheiro. E aí chegou no sábado, né? Isso era sexta-feira, chegou no sábado, e eu guardo meu sábado pela misericórdia do Senhor, porque é uma das coisas que Deus me pediu, porque eu era muito apegada a dinheiro, apegada a trabalho. Eu achava que eu só ia ter se eu trabalhasse, que para mim ter eu tinha que trabalhar, eu tinha que ralar, não é assim que o mundo fala? Mas a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não é que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar sim, mas se Deus quiser te dar, Ele vai usar alguém para poder te dar, Ele vai abrir porta para poder te entregar, Ele vai fazer porque Ele é Deus, e a Bíblia fala isso. E vão se edifica a casa, e vão se constrói, e vão se guarda, né?
igual se vestiu sentinela, se Deus aos dele enquanto dorme. E eu estava no sábado, eu estava dormindo, e aí ali, a minha amiga me mandou uma mensagem, falou bem assim: amiga, quanto que fica essa cirurgia? A mesma que me abençoou lá. Quanto que fica essa cirurgia? Eu falei, 15 mil reais. Aí ela falou bem assim, quanto que falta agora? Eu falei, falta tudo, porque eu já gastei o dinheiro todo, minha conta estava lá negativa. E ela, não tem problema, na segunda-feira o dinheiro está na sua conta, 15 mil reais. Para a glória de Deus, na segunda-feira o dinheiro estava na minha conta, 15 mil reais. Uma pessoa foi usar para abençoar com 25 mil reais, irmãos. Isso é coisa que só Deus faz, é porta que só Deus abre. E outra coisa, eu com nódulo, aí eu fui para a cirurgia. E aí eu cheguei lá, paguei a cirurgia, aí passei, o meu nódulo estava crescendo em cima dos meus seios, e aí eu passei a mão com o doutor. E aí eu falei, olha doutor, meu nódulo está aqui. Aí ele falou, não, tudo bem, vou tirar o silicone, vou tirar o nódulo também, não se preocupe. Quando eu terminei a cirurgia, eu perguntei para a instrumentadora, e aí? Ele tirou o nódulo, a instrumentadora falou para mim, assim, olha, ele tirou o silicone, quando passou a mão por dentro para sentir o nódulo, já não tinha nódulo mais lá. Para a glória do nome do Senhor, Jesus me curou. E outra coisa, irmãos, o que os médicos diziam que ficava tudo fora do lugar, ficou tudo no lugar para a glória do nome do Senhor, porque quando a gente obedece, Deus faz o impossível para o nome dele ser glorificado. Eu fiquei devendo mais de 130 mil reais, irmãos. Eu tenho muito que não dá para contar, vou contar assim alguns, apenas que a gente não tem tempo, mas eu quero te contar algo. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você renuncia em nome de Jesus, você vive o sobrenatural do Senhor também. Aí o que acontece? Eu devia mais de 130 mil reais, eu fiquei devendo 47 mil no Banco Bradesco, porque quando eu larguei a prostituição, eu que ganhava 30, 40 mil, 60 mil no mês, eu comecei a vender churrasquinho. E eu chutei tudo pro alto mesmo. Falei, não quero saber mais não. Minha vida foi embolando em dívida, vindo. E aí as coisas comecei a ter que vender bens. E aí eu, muito endividado, eu falei, Deus, que negócio é esse? Eu não aceito voltar para trás para ter que pagar a dívida não, Senhor. E Deus falou comigo bem assim, minha filha, eu quero que você me louva e me adora. Porque enquanto você me louva e me adora, eu sou o Deus que muda a tua história. Não se preocupa, porque eu sou Deus que eu vou cuidar, não precisa ser atrás não. A Bíblia fala que quando nós obedecemos, as bênçãos correriam atrás da gente. E eu vivo isso para a glória do nome do Senhor. Eu devia 47 mil no Banco Bradesco. E aí Deus falou comigo, Deus me deu um sonho. Vou fazer você que está dando um valor de 3 mil reais. Irmãos, quando eu oferecia 8 mil para o banco ria da minha cara. Falava, você está doido, você está devendo 47 mil. Como é que você quer pagar com 8 mil? Só que Deus, ele faz coisas tão grandes, eu não propósito de banco de saco. Marcaram uma reunião comigo em menos de 1 ano e meio, não é esse negócio de 5 anos para caducar não. E aí, ao menos de 1 ano e meio, eu fui lá no banco. A minha ex-gerente, quando me viu de pano de saco, da forma que eu era toda vaidosa, toda quebrada daquele jeito, ela começou a chorar. O Espírito Santo tomou ela. Ela falou, verdadeiramente Deus existe para poder quebrar alguém como você é. E aí, ali, irmãos, eu saí por 3 mil reais, eu quitei a dívida de 47 mil reais para guardar o nome do Senhor. Eu tinha um carro que eu tinha vendido que eu não tinha condições de pagar. E nisso, eu vendi, eu orei para Deus, eu fiz o jejum com Deus, falei, Deus, bota alguém para comprar esse carro, porque eu não tenho condições mais de pagar, a parcela era altíssima. E aí, eu vendi para um traficante, e a gente não entende o propósito de Deus, na verdade. Eu vendi para um traficante, através da venda do carro, o traficante aceitou Jesus, para a glória de Deus. Só que mataram o traficante. E antes de matar o traficante pegou meu carro e vendeu para outras pessoas. E a dívida ficou no meu nome de 57 mil reais, e o carro sumido no Brasil. E eu falei, Deus, que negócio é esse? Que prova é essa que eu entrei, Senhor? E Deus falando para mim, eu estou usando essa situação para você me buscar. Pensa que eu chego no problema, eu ia para monte, para vale, era tarde da benção, era culto da manhã, da madrugada e da noite de oração e vigília, e onde batia eu estava. Porque tem problema que Deus cria para a gente buscar mesmo e adorar. E aí eu estava lá, e buscando, e eu buscando e nada acontecia, e um dia eu falei, Senhor, que negócio é esse? Deus falou para mim de novo, eu quero que você me ouve e me adora. No tempo certo eu chego. E eu falei, Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Aí a nossa carne grita, eu fui para a Defensoria Pública, tentar resolver com a força do meu braço. Quando cheguei lá, irmãos, aí Deus falou para mim bem assim, você vai quebrar a cara de novo. Aí eu peguei, passei meu dia todo lá, perdi o dia todo, fiquei sem comer, tomei uma multa no carro. Voltei para a igreja de noite, Deus usou o profeta, resolveu com a força do seu braço? Eu falei, não resolveu. Aí ele falou para mim mais uma vez, eu já disse para você, me louve e me adora, me busca com sinceridade que eu vou mudar a tua história. Irmãos, Deus é tão grande, tão poderoso, que de dentro da cadeia, os bandidos ligaram para o banco e disseram bem assim, eu não sei porquê, mas eu tenho que quitar esse carro. Aí eu pensei, é quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Aí a dívida de 57 mil, irmãos, eu estou lá um dia,
E eu lá na casa da minha mãe, de favor, na casa da minha mãe, gás acabava, não tinha dinheiro. Eu tinha um carro, ganhei um carro, pela misericórdia do Senhor, eu não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Eu ia de Cariacica Vila Velha com R$4 de gasolina e meu carro andava. Porque no meio do deserto, onde você vai mais ver a mão de Deus na sua vida. Chegava lá, fila de oração, no final, Deus usava alguém com R$20, colocava na minha mão dobrado. Deus mandou te entregar para você voltar para casa. Porque Deus cuida quando Ele te coloca no deserto. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, Senhor, eu fiz o voto com Deus. E eu sou crente doido. Deus fala, faz isso. Eu vou lá e faço pela misericórdia do Senhor. Anda descalço, Senhor, anda. Faz isso. Anda, amém. Mas eu vejo o sobrenatural de Deus também na minha vida. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz um voto com Deus de R$70, que eu não tinha esse dinheiro dentro da igreja. E aí eu fiz o voto. Passou 2 dias que eu tinha feito o voto. Daqui a pouco eu estou lá costurando lá na casa da minha mãe tinha que ir para Itália. E eu sozinha, sem dinheiro. E eu falei, Deus, que prova é essa, né? E nada do cara pagar lá o carro. Aí do nada o meu telefone toca. Chega a mensagem. Quando chegou a mensagem, aí o rapaz, moça, manda o documento do carro para mim que eu vou quitar o carro. Número lá do Paraná. Aí eu falei, quem é esse cara? Não sei nem quem é essa pessoa. Não sei nem quem é esse número. Como é que eu vou mandar o documento do carro para uma pessoa dessa? Fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nem dinheiro para poder mandar esse documento. Então, se é o Senhor, brada com dinheiro. Aí eu falei, eu vou pedir dinheiro emprestado para poder mandar esse documento. Antes de eu pedir dinheiro emprestado, o próprio cara, peguei o celular para poder pedir dinheiro emprestado, o próprio cara me pegou e mandou uma mensagem, falou assim, minha filha, manda aí a sua conta também, que eu vou mandar o dinheiro para você. O cara me mandou R$150, irmãos. Eu tirei 15 do dízimo, paguei o valor da igreja de R$70, botou o documento que era 15, ainda usei o restante para colocar gasolina no meu carro e adorar a Deus pelo que ele tinha feito. O cara quitou 57 mil de dívida. E até hoje eu não sei quem é essa pessoa, para a glória do nome do Senhor. Quando você obedece aquilo que Deus está te mandando, Deus abre porta onde não existe para poder te honrar. Isso é um dos milagres, irmãos, que eu tenho com o Senhor. Nódulo no fígado. Eu ganhei como se diz, um exame no hospital particular. E eu passei uma vigília toda na igreja, vigília de oração. Não é com essas doideiras hoje não, que é um bate-bate. É parece até que é aquelas festividades de mostrar talentos, né? Mas ela é de oração. Passei a madrugada orando. E quando eu fui de manhã para poder fazer o exame, meu nódulo que era 10/9, ele já estava de 6/3. E tinha ficado da cor do fígado para agora no nome do Senhor. Então assim, eu tenho muitos milagres com sobre a misericórdia de Deus. Deus me botou no meu nome. Deus me abençoou para a glória de Deus. Deus, a gente me dá bens, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu falo para vocês, tudo através da obediência à palavra de Deus. Às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir aquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que as pessoas, quando Jesus pregava, tinha 2 tipos, tinha discípulo e tinha multidão. Multidão vinha para receber milagre. Recebia um milagre instantâneo, um milagre ali momentâneo. Mas os discípulos, eles viam o extraordinário de Deus. O que Deus está palestrando comigo e contigo nessa noite. O que é que eu tenho te pedido? O que é que eu tenho colocado no teu coração para me entregar? Para poder eu te entregar o milagre. E é isso que eu quero que você pense nessa noite. Porque a gente vem pedindo para Deus fazer, para Deus acontecer. Mas nessa noite eu quero te dizer, olhe para Deus. Deus, o que é que eu preciso te entregar? O que é que eu preciso mudar? Porque o evangelho de hoje é esse, irmãos. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E aí não acontece nada por quê? Por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Eu preciso obedecer. Você precisa obedecer. E é isso que a gente precisa pensar e pedir a Deus. Talvez não era o que você gostaria de ouvir, mas o que Deus me mandou pregar. E eu sou fiel ao que Ele coloca nas minhas mãos. Porque naquele grande dia não é o homem que vai me colocar no céu. É Jesus Cristo que vai me colocar lá. Amém? Então se você crê nessa palavra,